Se para qualquer cidadão comum constatar que alguém quer mudar de sexo é estranho, imagine-se para quem vive essa necessidade de o alterar. Uma mulher não se sentir como tal e querer ser um homem, e um homem querer ser uma mulher. Isto tudo leva-nos a ter, com certeza, algumas reflexões éticas, mas também reflexões de tolerância face a uma necessidade biológica. O Pedro Duarte nasceu Diana Pereira. E olá Pedro. Olá, tudo Já vamos bem? falar no estado em que está o teu processo. Quero é que comeces por nos contares a tua história e de quando é que tu te apercebes, mesmo com tenra idade, que de facto não querias ser Diana. É assim, foi desde muito cedo. Eu era jovem, sabia que algo era diferente em mim, apenas não sabia que era possível tal transição. Sempre falava às pessoas que tinha feito uma cirurgia em pequeno em que cortaram a genital masculina e que por isso eu agora estava como menina, que era tratado como menina, e era desde bem cedo que eu começava assim a falar sobre isso. Depois, Pedro, com o mas longo do espera, tempo, espera, espera, espera. Vamos lá por partes. Vamos lá por partes. Com que idade é que tu começas a perceber que não é exatamente como rapariga, não é exatamente como menina que tu te sentes, e que sinais é que tu começavas a intuir, começavas a compreender que não eram sinais aceitáveis para ti? por exemplo, desde que eu me lembro que sou gente que consigo andar, falar, começo a ter os gostos e assim. Sempre gostei, tudo a nível de que os rapazes gostavam. Tudo que era secção de masculina era lá para onde eu ia. Tanto em roupa, como brinquedos, tudo no geral era tudo menino, era tudo que eu gostava. Só que achava que, pronto, devia de ser tipo uma rebeldia que eu tinha, que muitos chamavam Maria Rapaz e isso, pronto, que devia de ser por isso. Mas fui percebendo que não, porque quanto mais o tempo passava, as alterações no meu corpo mudavam e eu cada vez sentia-me pior, não melhor. Sim, já lá iremos também às alterações corporais próprias de um ou de uma adolescente, já lá iremos. Em casa, quando tu preferias brincar com objetos mais associados ao género masculino do que ao género feminino, como é que era a reação da tua mãe, da tua família? Era assim, de início, a minha mãe, como era caracterizada como menina, comprava brinquedos femininos, porque achava que era isso que eu ia gostar. Só que eu deixava de lado e não os queria, dizia que não gostava, que preferia os carrinhos, esse tipo de brinquedos. Então a minha mãe não foi aquela pessoa que disse: Não, não vou-te comprar. Pelo contrário, logo que viu que eu tinha aquele gosto para a outra parte, que era brinquedos, era bolas de futebol, que eu estava a jogar futebol, ela decidiu mesmo comprar, porque via que eu era feliz assim e não se importava com isso, era tranquilo. Pedro, mas tu tens uma irmã Sim, 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 sim. Uma e, irmã. E e essa, ela, essa coexistência era ela estranha sempre para foi ela, era contrária. estranha para ti? Por acaso não, era tranquilo. Por exemplo, eu desde pequeno que gosto muito de fazer apresentações tipo assim musicais e tudo, gosto de representar os cantores. E sempre fui ligado ao brasileiro, por exemplo. E a minha mãe, desde o início, que mostrava muitos brasileiros, por exemplo, Zé de Camargo Luciano, etc., que eu admirava. E eu e a minha irmã, às vezes, fazíamos na brincadeira, às danças e tudo, e eu dizia: Eu sou o Zezé, e punha-me aquele chapéu mesmo de cowboy. E eu adorava, começava assim estas danças e tudo. Sempre que eu fazia alguma personagem, às vezes tinha mesmo de televisão, por exemplo, novelas e assim. Havia uma novela que era a Jade e eu não sei o nome do rapaz, mas era outro nome.
E ela era a Jade e eu era o nome do rapaz. Eu era sempre o rapaz, em tudo, sempre, sempre. E ela nunca olhou para mim de outra maneira. Achava que era tipo o meu jeito. Sim. Ok, em casa, portanto, houve aceitação de que havia Sim, ali sim. alguma alteração que ainda ninguém estava a perceber muito bem o que era, não é? O que diziam eram sempre, é Maria Rapaz. E toda a gente, mesmo à volta, mesmo no centro de família, considerava-me Maria Rapaz, porque antes era assim, Uhum, visto. Com uhum. uma rapariga que gostasse dessas coisas era Maria Rapaz. Vamos para a escola, vamos para o ensino primário, porque uma Maria Rapaz na escola já começa a dar nas vistas, não é? Não são muitas as É raparigas que verdade. andam a jogar à bola com os rapazes, não é? Não, eu por causa disso era um bocado deixado de parte, porque eu sempre gostava de futebol, por exemplo, havia aqueles tazos que antes se usava. Eu tinha muitos, 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 então levava para lá e estava a brincadeira com rapazes, nunca era ligado às raparigas, não é que as raparigas não fossem boa companhia, mas sempre preferia brincar com os rapazes porque eles brincavam aquilo que eu gostava e elas não, elas eram sempre bonecas, falar de coisas de rapazes, coisas que não me interessavam, então já estavam mais para o lado. Ok. Ensino primário. Vamos então entrar na puberdade e na adolescência. O teu corpo sofre Mas alterações, em, não é? Diz. antes disso, ainda queria dizer algo que em pequeno que eu não cheguei a dizer. A minha mãe, por exemplo, um dia apanhou-me bem jovem a mijar, a fazer necessidades de pé, como um homem. Sim. E qual foi a reação dela? E ela, por causa desse motivo, ela já achava que alguma coisa não devia estar bem em mim, mas tanto como ela não tinha tanta informação, nem eu, então acabámos por não abordar sobre isso. Ela achou piada, mas não falou acerca de nada. Nem tentou consultar o médico, nem perguntou nada. Não, não, porque naquela época não sabia muito. Bom, Éramos novinhos. vamos lá colocar isto na devida época. Isso mais ou menos em que ano? Tinha para aí uns 7, 8 anos. Portanto, Uh, 2000 e... 2008, Ok, 2007, ok. Muito por bem. volta. Então vamos lá chegar à puberdade e à adolescência. Como é que tu te vias ao espelho? Foi as Assustaste? alterações Assustaste? um bocado, porque é assim, de repente começou-me a crescer as mamas, sendo que eu não tinha nenhum, mas tinha a pele lisinha. Depois aparecendo a menstruação, que era uma coisa que eu não percebia porque é que tinha que ter. Mais a nível de, por exemplo, uma coisa que eu não gostava Mas muito. esse teu debate, essa tua. Posso mesmo utilizar a palavra revolta? Era Sim, isso que tu sim, 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 sentias? pode, pode. Sim, Revolta, revolta, revolta. partilhaste-a em casa, partilhaste com amigas, porque acredito que uma mulher fale da menstruação com outras mulheres e não com os teus amigos homens, Sim, não é? não, não. É assim, eu tinha raparigas amigas, sim, mas é assim, sobre esse assunto, eu apesar de sentir-me frustrado, nunca falava, mencionava com ninguém isso. É assim, eu sempre fui uma pessoa muito reservada. E apesar de sentir muita revolta e querer espalhar aí por cantos e eventos, eu não dizia nada. Guardava para mim. O que é que eu fazia? Sempre fui uma pessoa que adorava escrever. Então, eu tinha sempre um caderno onde escrevia tudo, 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 tudo que eu sentia. Era mais a minha válvula de escape. Foi mesmo a escrita. Foi aí que eu arranjei. Bom, e quando é que há então o clique que te faz transformar a vida? Porque tu não eras feliz, tu andavas a vestir roupa, Não, inclusive é que não gostavas, não é? sim, porque apesar das vezes a minha mãe deixar usar ali uma roupa ou outra, que eu, por exemplo, camisas, havia para raparigas também havia camisas assim mais femininas. Então eu ia lá para, já que a minha mãe não me achava muita piada eu usar a mesma roupa de rapaz, eu usava aquelas camisas para me sentir melhor e sempre calças de ganga, não queria vestidos nem nada. Mas houve uma época que até a minha mãe escolheu durante muito tempo a minha roupa, porque eu não tinha vontade de comprar roupa, porque toda a roupa que a minha mãe queria comprar é sempre aquilo famizado e não tinha a mesma coisa. E espera, já estamos a entrar numa fase onde começam a despertar também interesses, quer dos rapazes pelas raparigas, quer das raparigas pelos rapazes.
Como é que atravessaste essa Sim, fase? é assim, eu sempre gostei de raparigas. Sei que género e sexualidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo, certo, certo. Mas, por acaso, eu sempre me interessei por raparigas. Só que como naquela altura também não era visto bem isso, já nem sabiam que eu queria mudar para já. Não sabiam que... Porque assim, quando eu assumi primeiro como lésbica. Era o mais normal naquela época, nem era a parte de mudar, apesar de ser uma coisa que as pessoas ainda criticavam muito, assumi-me assim. Mas eu sempre disse, eu sempre gostei de raparigas e apesar de que não assumia para elas, quem gostava, por exemplo, tinha crashes e tudo na escola, mas eu nunca chegava ali, olha, eu gosto de ti, não dizia. Eu tinha que inventar, que gostava de rapaz, por exemplo, às vezes punha nos stories, amo-te, não sei o que é Pedro, o nome que eu queria para mim, eu dizia, amo-te Pedro, ali, escrevia por todo lado, amo-te Pedro. Só porque não queria que as pessoas pensassem, isto é esquisito, não gosta de ninguém, não olha para ninguém. E assim, aliás, até quando eu estava no quarto ano, isto foi ainda na escolaridade primária, e uma vez eu disse-lhes que gostava de alguém da turma só para saberem que existia a pessoa. E essa pessoa soube, eu lembro de como se fosse hoje. A pessoa encontrou-me lá fora e ela, mais outras pessoas, vieram para cima de mim pelo facto de eu ter dito que gostava dele, apesar de não gostar. Vieram para cima de mim nessa altura, a querer-me bater, a tratar mal e tudo. Foi mesmo chocante. Traumatizante, não? Traumatizante, acredito. Bom, Sim, 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 sim. quando é que sucede o momento em que tu te apercebes que podes mudar? Qual é o clique? Quem foi a pessoa? Um médico? Queria que fosses tu a É dizer. assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de ver assim, programas e tudo de televisão, e a minha mãe achava piada a Casa dos Segredos e assim, e pronto. Quando era domingo, costumávamos sempre ver juntos em família os programas. Eu não sei dizer-te ao ano ao certo que foi que o Lourenço entrou pela Casa dos Segredos, mas sei que foi das primeiras Casas dos Segredos, as primeiras mesmo. Identifica o Lourenço aos que nos ouvem e veem. Quem era o Lourenço? Uh, o Lourenço Odin Cunha, ele também passou pela mesma transição, nasceu num corpo feminino e mudou para masculino. Ele entrou na Casa dos Segredos, acho que foi na quarta ou foi na terceira, não me lembro ao certo. Também é indiferente. E, sim, 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 sim. E ele tinha, o segredo dele era mesmo que tinha feito essa transição. E como aquilo muita gente não conhecia, e houve muitas perguntas até na altura sobre isso, e eu ali houve o clique, afinal é possível, e eu posso me sentir bem comigo, é isto que eu sou, foi ali que eu vi, eu sou isto. Só que ainda não foi mesmo naquela altura certa que eu disse à minha mãe e tudo, apesar de já saber, ainda não comuniquei. Primeiro o Lourenço ainda saiu da casa, eu falei com ele por mensagens, foi assim muito Mas isto tudo em fechado segredo, ainda. então. Isto Sim, tudo em sim, segredo. sim. E não partilhaste com Houve ninguém. aquela parte. Não, ninguém. Estava sozinho. Ok, então qual foi o Eu, processo a partir daí? Falaste com ele, e qual foi a reação? ele falou, ele até admirou-se que foi um texto muito grande. Eu sou uma pessoa que eu digo, adoro escrever, então Gostas de escrevo coisas escrever? enormes. Adoro escrevo coisas enormes. Então ele um bocado se assustou, mas ficou muito contente, mexido, porque ele, apesar de saber que ia impactar algumas a gente, não sabia que ia ser tanto, ia ser tanta coisa positiva e que muita gente ia procurar para conseguir fazer o mesmo. E ele disse que as primeiras coisas que eu tinha a fazer era tratar-me logo pelo o nome masculino que eu quisesse, pela maneira masculina. Porque eu ainda não tratava, apesar de me sentir, ainda não tratava, ainda estava. Tinha muito, a minha cabeça ainda Ainda estava a eras girar. Diana. Ainda eras Diana, é isso? Era. A minha cabeça ainda estava a girar com tanta informação que eu tinha recebido em tão pouco tempo. Eu ainda não tinha escolhido o nome, mas também ainda não me apresentava como ele.
foi ali aquela confusão. E ele disse que a primeira coisa era tratar-me por ele e procurar a ajuda que precisava e tudo mais. E assumir-me também. Por acaso, eu tive sorte com a minha família, o que muitos não têm, não é? Deixa-me acrescentar Eu, muita sorte, não é? sem dúvida alguma, porque muita gente nem faz a transição porque não tem autorização dos pais. E eu era menor de idade, sem autorização dos meus pais, da minha mãe, no caso, não poderia seguir diante do processo. E então, qual foi o passo seguinte depois desta conversa? Com quem é que tu falaste? Com quem é que tu foste ter? É assim, nós decidimos falar primeiro com a médica de família. Nós, tu e a tua mãe, é isso? Sim, sim, sim. Eu e minha mãe, e a minha irmã também estava junto, Mas ela já tinha espera, noção. espera, espera. Sim, sim, sim. Vamos nos sentar à mesa. Vamos conversar. Mãe, eu tenho algo para te dizer. Foi mais ou menos assim? Sim. É que é um bocado mesmo estranho, porque E normalmente as então? pessoas E a tua pegam naquela mãe? pessoa, pegam na pessoa em si e falam com ela e só depois é que expressam para o resto da família. Eu não, eu estava numa viagem de carro para o Porto, que eu sou de Lousada, e estava a minha tia, porque era uma carrinha ainda grande, estava a minha tia, estava a minha prima, estava a minha avó, pronto, a família toda. E eu, do nada, houve um clique, já estava ali sempre na cabeça a martelar, sempre com aquela vontade de falar e não poder, parecia que se focava e dizia a minha cabeça, vai dizer, diz agora, diz agora. E foi naquela altura. Eu sou isto, a transição que o Lourenço quer fazer é isto que eu quero fazer, eu sou transexual e espero que me aceitem. Foi isso que eu disse. Só que como estava tanta gente e a minha mãe queria falar comigo a sós sobre este assunto, disse até para eu dizer que Para era uma desviar. brincadeira. Sim, E para foi isso desviar que o eu assunto. fiz. Depois em casa, quando chegámos Espera, da espera, espera. viagem, Só nos falta dizer que idade é que tinhas. Ainda não dissemos. 16 aninhos, Ok, 16 aninhos. ok, Foi jovem, foi, é menor de ok. idade. 16 anos. A tua mãe tem depois uma conversa a sós contigo? Sim, mas antes disso, durante a viagem, como é óbvio, houve muitas bocas, Perguntas? porque Claro. bocas no caso. Por exemplo, a minha avó e tudo, que a minha avó não sabia, não gostava daquilo, recebia ali um bocado um feedback negativo e tudo mais, que comecei a ficar um bocado triste e reticente, com medo do que poderia me esperar, porque eu não sabia se ia ser aceito ou não. Mas depois, com essa conversa assim de parte, a minha mãe a dizer para depois falarmos, voltámos para casa e fomos falar. E a conversa? Eu comecei a dizer como é que me sentia. Ela disse que não era uma coisa que lhe tinha chocado, apesar de que é sempre um choque, por mínimo que seja, é sempre um É choque. uma admiração, no É, mínimo, não é? sim, sim, porque ela, apesar de estar à espera, ao mesmo tempo foi aquela coisa. E ela disse que, apesar disso, e que se calhar ia ser muito difícil no início para conseguir chamar pelo nome que eu quisesse e tudo mais, que ia-me aceitar e que me amava tal como eu era, que isso não fazia diferença nenhuma. Se era homem, se era mulher, era igual, que o amor que ela sente é pela pessoa que eu sou, não pelo aquilo pelo sexo que eu tenho, nada a ver. Olha, e hoje estamos a gravar Dia Internacional da Mulher. Louvemos uma mulher que tem essa capacidade de aceitação pelo Sem seu filho, dúvida. independentemente do seu género. Mas agora vamos ao médico, não é? Deve ter sido isso que a mãe deve ter dito. É, foi, ela disse que íamos à médica da família primeiro, falarmos com ela, para ver o que é que tínhamos que fazer em seguida. Ela aconselhou-nos ir para a psiquiatria, até foi em Penafiel que comecei a ir. Só que sempre que vou para lá, eu tive a minha primeira consulta, onde é que falei sobre tudo, como eu me sentia. Ela teve-me a explicar que essa mudança tinha que ser algo que a pessoa tinha a certeza que tinha que passar por uma avaliações de tanto psiquiatria e psicologia, porque é algo sério e que muita gente às vezes depois pode se arrepender e há coisas que não se reverte, por exemplo, o tratamento hormonal, porque a pessoa vai acabar por fazer, não vai se reverter depois, se quiser, e perceber que afinal não era isso. E ela passou-me para o São João não, Magalhães Lemos, deixa-me corrigir, que era o sítio que seguiam Que pessoas com tinha esse caso. consultas do género, não é? Sim, sim, sim.
E então? Uh, Fui atendido por uma doutora chamada Zélia, que ainda hoje sou muito amigo e sou muito grato por tudo. Ela também teve a fazer a minha avaliação, tanto como uma psicóloga. Aliás, na primeira vez que eu fui lá, tinha ela mais duas. Eu, até me assustei. Tanta gente numa sala. Mas foi muito tranquila e via que era uma pessoa que queria mesmo ajudar, que estava ali para despachar, para tudo ser o mais rápido possível. E fazendo a avaliação, tive que também ir ao São João, porque a psicóloga que teve que ser lá, ela foi a parte de psiquiatria que deu ali a folha que eu precisava, e depois tive que ir na parte do São João para também fazer a avaliação, para perceber, e precisava da ajuda deles também para começar o processo de harmonização. O Pedro, quanto tempo medeia a tua primeira intervenção mais específica para a mudança de sexo e essa primeira consulta? Quanto tempo estamos a falar? É assim, para eu começar a tomar, a hormonizar a Sim. testosterona, eu levei um ano, mais ou menos um ano, porque ali ainda havia muita burocracia. Sei que hoje em dia já não é Um um processo tão tempo longo, não é? tão demorado. Sim, mas até demorou muito e a pessoa que vai para este processo tem que perceber que o tempo é o nosso melhor amigo, porque se nós não levarmos isso como nosso melhor amigo, vamos andar sempre desesperados, frustrados, porque não é do dia para a noite que tudo acontece e nós queremos isso para nos sentirmos bem com nós mesmos, Ô que é Pedro, normal. e durante esse ano, essa transição da primeira consulta específica e o primeiro tratamento, houve algum episódio onde tu olhaste no espelho e colocaste em causa se era mesmo isso que tu querias fazer? Nem um único dia. Era aquilo mesmo. Eu sempre soube que era aquilo, que não coloquei nunca em dúvida. Pelo contrário, eu queria era que fosse o mais rápido possível e ficava mesmo triste por ver os dias passar e nunca mais acontecer. Nunca pensei, não, isto não é o que eu devia de fazer. Porque é um processo muito longo e passa-se por muitas coisas a nível de cirurgias e tudo, e uma pessoa pode às vezes ter o pé atrás. Mas eu não, mesmo em cirurgias, eu não tenho medo nenhum, eu quero que seja logo, 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 logo. E é mesmo bom sentir aquilo tudo. Entretanto, que tratamentos foste fazendo? É assim, o Primeiro, primeiro foi tomas hormonal, hormonais, sim. sim, que tenho que tomar e sou acompanhado pelo oncologista porque eles têm que fazer os exames para ver se está tudo bem e tudo mais. Aliás, até estou, dia 30 deste mês, eu vou fazer a análise outra vez, porque temos que ser sempre muito bem seguidos, porque estamos a colocar algo no nosso corpo e pode ter problemas futuramente se não for Haver bem rejeição, por acompanhado. exemplo. Sim, sim, sim. Por exemplo, eu comecei com 4 em 4 semanas a tomar, porque eles ao fazer os exames bem quanto a testosterona nós já temos e quanto vamos precisar. E com esse tempo eles vamos fazer outra vez exames para ver se está certo ou não. Para já continua assim, ainda bem. E não tive muito que chatear. Bom, e fisicamente as coisas foram-se alterando naturalmente? Explica-me a mim e a todos, porque a maior parte de nós desconhece. Sim, sim. É assim, por exemplo, a menstruação. Isso foi um bocado mais demorado. Demorou por volta de 2 a 3 meses para ela acabar. Mas já no início já começava a voz ter ali um bocado de alteração. Os pelos começavam a crescer, apesar de ser aqueles pequeninos, já começava a crescer, tanto no peito, aqui, tudo. Mais alterações. A nível de cara, o formato pode mudar muito, mas muda um bocadinho. A nível de entradas do cabelo também muda. O corpo também muda. E depois, ao passar o tempo, por exemplo, a barba cresce mais, a voz começa a engrossar cada vez mais, porque no início é mesmo fininha, depois começa ali aos bocadinhos. E está sempre a haver alterações, apesar de eu já estar há 5 anos nesta terapia hormonal, ainda vejo mudança sempre a acontecer, não é algo que para, há sempre alguma mudança. Ó Pedro, por exemplo, o peito, que foi aquilo que te atormentou no início, quando Sim, sim, entraste na sim, sim. puberdade e na adolescência, que é feito do teu peito? Foi retirado?
Já não sim, sim. Foi retirado. Nós temos mas para isso, por exemplo, também tenho que pedir um papel que é, acho que é para, como é que se chama? Eu sabia o nome, é a autorização dos médicos por causa de fazer essas cirurgias. Cirurgia Acho plástica, que é não é? em Coimbra, sim, acho que até em Coimbra, já não me lembro como é que se chama o nome ao certo, mas Ok, é uma não tem autorização que problema. nós temos que pedir, que ainda leva algum tempo também. E, por exemplo, a minha cirurgia, eu comecei as hormonas no dia 22 de fevereiro de 2017, se não me engano, até vou confirmar, mas acho que sim. Espera aí. Sim, foi em 2017. E eu fiz a minha cirurgia em 14 de outubro de 2019. Ainda demorou ali Dois um anos. tempinho. Ó Sim, Pedro, mas sim. espera, agora deixa-me olhar para o resto da tua vida, porque tu, entretanto, estavas na escola, tens grupo de amigos, tens amigas e amigos. E a Sim. reação da tua comunidade, daqueles que estão ao teu lado? Por exemplo, na escola eu nunca tive aquelas amizades muito fortes. Eu sempre fui mais no mundo virtual. Por exemplo, Sim. pessoas mais longe de mim, tanto do Porto como de Paredes, assim, de geral. Ok, mas tu É vais à assim, rua, quando não me... é? Tu vais à rua, tu conheces vizinhos, tu tens pessoas com quem Sim, lidas há anos. Como é que sim, foi? sim, mas por exemplo, aqui à volta nunca ninguém descobriu. Achavam que eu era um primo assim que veio para cá. Ninguém sabia. Juro! Diziam que era um primo, que não sabia onde é que tinha ido a Diana, porque eu fiquei totalmente diferente. Ninguém me conhecia, cabelo cortado, depois começar a crescer a barba, a voz ser diferente, ninguém sabia quem eu era. E até diziam assim à minha mãe: Mas você não tinha duas filhas? Não era a Jéssica e a Diana? E a minha mãe: Não, não, era a Jéssica e o Pedro. Dizia assim, mas claro que eles não eram burros, que sabiam. Uh, mas não foi por mim que souberam da transição, foi por pessoas da minha família com quem eu não convivo que souberam disso e espalharam uma coisa que não eram delas, espalharam pelas pessoas. Sim, mais cedo ou mais tarde também se E é, acabaria por saber, não é? Agora, sim, sim, provavelmente claro. deveriam saber por E é ti, como não eu é? digo, não tem vergonha. Sim, sim, mas lá está, eu não tenho nenhuma vergonha nem nada, porque tenho orgulho daquilo que eu fiz e quero ajudar os próximos que tenham essas dúvidas também a conseguirem fazer esse processo. Por isso não tenho qualquer problema que saibam. Mas eu acho que, por exemplo, por menos vizinhos foi um bocado mal, que por menos falarem com as outras pessoas, sei que falaram mal. Mas isso é como tudo. Também tive pessoas da minha família que eu não me dou, que me chamaram travesti, que me trataram abaixo de cão, que eu nunca ia ser homem, e olha, não é por elas que eu ia desistir. Olha, tu ainda estás em processo, portanto, não está concluída a tua transição. Não, não, não. Eu ainda tenho que fazer duas cirurgias. A próxima, que é a histerectomia, e a última, que é faloplastia, que há quem queira e há quem não. Por exemplo, eu quero, mas muita gente nem quer. Por exemplo, eu estava a ser seguido no São João, a Colocação minha do primeira cirurgia. pénis, isto para traduzirmos. Uma Sim, delas é sim, uma sim. colocação de um pénis, é isso? Nós, por exemplo, a técnica que eu quero fazer que é retirar uma parte um enxerto da barriga e fazer colocar o implante. Há outras técnicas, por exemplo, cortar uma parte do braço, que é um bocado mais doloroso, que fica aquela carne viva mesmo e eu não queria muito fazer. Só que essa cirurgia é feita no privado, não é feita No no Estado. público. Sim, e ainda é muito cara. Lembro-me de dizerem que era por volta de 20 mil para cima uma cirurgia dessas. E o doutor que estava a fazer essas cirurgias agora vai se reformar, o que é ainda pior. Mas disseram-me, é assim, quando eu estive a falar com o Lourenço e tudo, eles disseram que estão a tentar achar um novo cirurgião que possa dar continuidade e ser tão perfeccionista quanto o que era o Décio, que ele é chamado Décio, para dar continuidade para quem quer fazer essa transição conseguir ainda fazê-la com a técnica que quer. Os teus momentos de fraqueza nunca te levaram a desistir, não é? Mas não deixas de ter momentos de fraqueza.
Não, mas já tive momentos em que fiquei em baixo, porque é tanta a demora, por exemplo, é o que eu estava a explicar, da cirurgia, a primeira cirurgia, demorei 2 anos para a fazer, tive que esperar muito tempo, e uma pessoa, eu andava no ginásio, tinha que andar sempre vestido, sempre, por exemplo, eu estava no balneário, eu não trocava, mas eu já vinha de casa trocado para o ginásio, porque eu não me sentia confortável a estar a mudar à frente dos outros, sendo que tinha o peito. Mesmo quando ia treinar, estava tudo coberto, não conseguia ter aquelas camisolas de cabo que agora uso, era tudo coberto, tinha aquele receio, porque alguém podia calhar de ver, de eu estar a trocar e ver e prontos, ou ver ali. É o choque, não é? Mas é o choque também Sim, sim, natural, não é? Porque as pessoas não estão sim, sim, acostumadas, não é? Portanto, também se pode claro. compreender a admiração. Pedro, E eu, tu quando começaste a frequentar o ginásio, informaste as pessoas, porque as pessoas devem ter estranhado, este rapaz nunca é vai ao assim, balneário, o que é que se passa? porque é assim, antes de começar a transição tinha já me assumido, só que ainda não tinha o nome de identidade com o nome masculino. Mas eu já queria entrar no ginásio. O que é que eu fiz? Já estava quase para o bilhete de identidade de ir, o novo, e já tinha começado o processo de mudança. E eles foram muito gentis, podiam ter dito, não, o nome que está aqui no bilhete de identidade é o nome que nós vamos colocar na ficha e é o nome que vais ter que conviver. Mas não, eles logo de início disseram assim, os números vai ser iguais do bilhete de identidade e tudo mais? Sim, eles continuam exatamente iguais. Então, o nome, vamos pôr o nome que tu vais te identificar, que é Pedro Duarte, e damos início a... tu começas a treinar. E foi impecáveis, porque eles podiam ter recusado. Estavam no direito deles, mas Na não verdade, Pedro, recusaram. nós quando olhamos para o mundo e o julgamos feio, mau e incompreensível, também temos o inverso, o inverso positivo. Também temos Sim, pessoas que sim, são sim. Porque nós sempre tolerantes, amigas e esperamos. compreensíveis. Sim, porque sempre esperámos que tudo que vem aí é tudo mau, mas não, tem muita gente que me apoiou, felizmente. Apesar de haver críticas, eu acho que o apoio que eu recebi, que foi maior, acabou por me ajudar e não fazer-me desistir. Pedro, como é que foi o contacto físico com o Lourenço, que ocorreu por acaso também aqui na RTP, ocorreu no programa que eu apresento, a Praça da Alegria? Qual foi a sensação? Porque uma coisa é falar digitalmente, outra coisa é estar fisicamente próximo de alguém. Conta. Eu nem sei explicar, porque nós já falávamos aos dias que íamos marcar um cafezinho e tudo mais, mas nunca tinha chegado aquela hora H. E quando naquele momento disseram que o Lourenço estava lá, eu fiquei, nem sei dizer, foi tanta felicidade, porque eu vejo como ele meu herói, porque foi ele que me salvou a vida, não é? Isso que eu digo sempre e sempre o menciono, porque eu ganhei mesmo um carinho muito grande por ele, porque se não fosse ele ter dado a cara na televisão, eu não estava aqui hoje. Ó Pedro, E aquele, e é também bom acrescentarmos que são mais as raparigas a querer mudar para rapaz ou a género feminino a querer mudar para o género masculino do que a inversa, porque nós temos a ideia exatamente contrária, não é? Nós soubemos também nessa conversa, sim, pelo sim. Lourenço, que são mais as raparigas que querem mudar para rapazes do que rapazes a querer mudar para raparigas, não é? Sim, sim. E o mais engraçado é que nós, apesar de não termos tanto apoio na parte do norte, as pessoas que querem essa transição são mais na parte do norte do que no sul. Nós temos apoio no sul, mas a maior parte de Maior transexuais é toda incidência, não do é? norte. Sim, sim. E é por isso que até o Lourenço, quando, depois da entrevista, e nós até estivemos a falar, e eles disseram que até estão a arranjar tipo um apoio para que esteja localizado no norte e não tínhamos sempre de deslocar para o sul, já que ali não temos apoio nenhum, temos é parte sul. Ó Pedro, já foste contactado por alguém que precisasse tirar dúvidas e quisesse saber como é que o processo se desenrola? Sim, sim, por acaso eu não estava à espera, mas recebi muitas, muitas, muitas mensagens depois dessa entrevista e já consegui ajudar alguma gente. Por menos 3 pessoas a nível da transição que falaram para mim, por exemplo, a nível da testosterona, queriam saber se a pessoa tem cabelo, porque há muita
a ideia de que isso acaba por causar calvície e a pessoa perde o cabelo e tudo mais. Também queriam saber como é que começava o processo. Por exemplo, quando são do norte, eu ainda dou o contacto da minha doutora Zélia, porque eu sei que eles vão ter forma de ir até lá, e conseguem tudo mais rápido. Aliás, antes de eu ir ao programa, eu cheguei até a ajudar uma pessoa que ele disse-me que era do norte, mas que era tudo tão demorado, que não sabia o que fazer e tudo mais. Eu dei a doutora Zélia, e ele em 3 meses, por isso que eu digo que o tempo é relativo, que a mim foi muito, mas ele não. Em 3 meses ele passou de lá para tomar testosterona. 3 meses. Conseguiu tantos processos de fazer tudo tão rápido que em 3 meses conseguiu aquilo que eu não consegui em logo, num ano. Oh Pedro, tu nunca te sentiste Diana? Desculpa-me assim a pergunta Ah, crua e fria. Nunca te sentiste mulher? Não te lembras nunca de ter sentido mulher? não. Apesar de que chegou uma maré que eu tentei ser mulher, que foi na escola, que as minhas amigas estavam só para dizer, não é roupa que se vista, porque eu, apesar de vestir roupa feminina, às vezes também tentava aldrabar com as camisas e tudo mais, pronto. E eles assim, não é roupas que se vista, podias-te maquiar e tudo. Aliás, há muitas raparigas que nem gostam de maquiar, isso nem era o que ia fazer feminino uma mulher. Mas pronto, houve um dia que pronto, lá resolvi pintar-me e vestir como eles queriam. Parecia que eu estava no carnaval, fantasiado. É brincadeira, mas é verdade. Então, mas isso durou o quê? Meia hora, se foi. Eu tirei logo tudo e só me apetecia chorar porque eu não estava bem. Eu fiz para agradar os outros, que é o que nós fazemos sempre, agradarmos os outros. Mas foi a pior coisa que eu fiz e se eu sabia nunca tinha feito, mas eu queria tentar pelos outros E não por ser ti. aquilo que eu não era, para ver se, também queria saber se afinal sentia-me bem com aquilo ou não, mas acabei por perceber que não mesmo. Oh Pedro, quem não te conheça e se cruze contigo agora na rua não vê nunca uma Diana, não é? Jamais verá uma Não, Diana. não, Agora, tu és não, um, não. és Pelo um, és um contrário, homem, não é? claro, claro. Uh, por exemplo, muita gente com quem eu tive na escola não sabiam da minha existência. Bem, por exemplo, iam na rua, mas não sabiam que eu tinha sido aquela pessoa. Depois de eu ir ao programa, por acaso reparei que no meu Instagram recebia um seguimento de uma pessoa que esteve comigo na escola no 4º ano. É para você ver, nós morámos no mesmo local, que é em Figueiras, aqui, e ela é tipo perto de mim, se calhar via muitas vezes, mas não fazia ideia que eu tinha sido aquela pessoa. O que é engraçado. Oh Pedro, já pensaste em família? Já pensaste em filhos? Pensaste Sim, nisso? sim. É assim, apesar de nunca ter tido uma relação ainda, porque ainda não me senti preparado e nunca tive muita sorte nisso, eu quero e desejo que ter filhos com alguém, que essa pessoa tenha filhos com alguém, casar com essa pessoa e tudo mais. Também tenho esse sonho de ser pai, sem Isso é algo dúvida que, alguma. que te acompanha, não é? Olha, Sim, sim. E o diz, que é que eu diz, ia dizer? diz. Se eu antes da transição soubesse que era possível, por exemplo, nós podemos congelar os nossos óvulos, era uma coisa que eu não tinha noção. Só que eu comecei a transição hormonal sem saber disso. Então, se eu tivesse conhecimento, eu podia ter feito a cirurgia primeiro, de tirar os óvulos, e para depois, mais tarde, conseguir que a rapariga que eu ficasse, fazer, tanto ter o meu sangue, tanto dela. Mas no caso, eu fiz a terapia hormonal, já são muitos anos, e eu acho que mesmo que eu tente agora fazer isso, para já tinha que parar a transição hormonal, uma coisa que eu não quero, porque sei que ia reverter algumas coisas. E também podia dar como não dar, por ser tantos anos com a testosterona em mim, já podia não dar, há muitos anos. Oh Pedro, e como é que Mas lá está? está, pai, mas eu queria dizer, lá está, pai é quem cria, não é quem faz, por isso. Oh Pedro, e como é que está a tua relação com a tua mãe? Essa paixão Tá, imensa.
Está ótimo. É o que eu digo, não tenho uma sorte por ter a mãe que eu tenho, porque ela desde sempre fez de mãe e pai, não tive muita sorte em relação ao meu pai, mas ela fez muito bem o papel de Downs, nunca me faltou nada. A nível de cirurgia, quando fiz, ela esteve lá todos os dias, ia lá todos os dias de Lousada para o Porto para me visitar. Sempre tive o maior dos apoios, apesar de que ela fica aflita quando é cirurgias e tudo mais, mas tanto da minha mãe, como da minha avó, como da minha irmã, aliás, o meu cunhado também, todas as pessoas impecáveis comigo, os meus amigos e tudo, mesmo É, impecáveis. é também bastante interessante e irónico que tu queres deixar de ser mulher, mas os teus maiores apoios são de mulheres. É bem irónico, não é? É verdade, isso é verdade, é que eu sou a minha mãe, que é o meu maior orgulho, é a minha irmã, a minha avó. E a nível de amigas também é muito mais a nível de feminino, apesar de ter muitos amigos rapazes, tem mais ainda mais feminino e é engraçado que eu apoio muito nelas, que elas são a minha força, que eu vou dizer. Depois de tomares essa atitude de coragem de dares uma entrevista na televisão e de assumires publicamente, tiveste reações que não esperavas, quer positivas, quer negativas? É assim, positivas recebi muitas, para já não recebi nenhuma negativa, felizmente. Não, é sério, eu por acaso fiquei admirado, achei que podia receber alguma pessoa que não gostasse e pronto, dissesse-me uma palavra menos boa, ou mandasse-me alguma coisa a criticar, mas não. Recebi tudo positivo, recebi muita, muita, muita coisa, mas tudo positivo, que até estranhei, porque eu estava à espera que ao ir à televisão, tanto pudesse receber a parte positiva como negativa. E eu digo sempre isto, eu fui para lá, fui à televisão, não foi para ter fama, que muitas vezes a gente pode pensar, é para ter fama e tudo mais. Não foi para isso, foi mesmo porque a mesma maneira que o Lourenço impactou a minha vida, eu quero impactar a vida de outras pessoas, conseguir salvar a vida de pessoas como ele salvou a minha, é isso. Lourenço, e como é que as pessoas podem ser ajudadas? Queres deixar aqui os teus contactos de redes sociais? Aproveita. É assim, tenho um Instagram que é Giant Duarte, não sei se À eles, inglesa, não é? acho que À é inglesa. fácil. À inglesa, não é? Sim, sim, Giant, é que é grão, é Giant, gigante, sim. sim, Duarte. Tem o meu Facebook que é Pedro Duarte. Uh, é só mesmo essas redes sociais que eu uso mais. Também tenho o contacto telefónico que, caso alguém fale consigo, Darás posso depois de trocarem dar, mensagens por sim, via de redes darei. sociais, claro. Mesmo agora conheci alguns e já quero encontrar-se comigo, que eu vou também encontrar com eles. E é fantástico. Uh, Tu o que é que estás a pensar fazer profissionalmente? Qual é o caminho que tu queres seguir? É assim, eu quero ser segurança. Porquê? Eu, Porquê? Porquê essa escolha? é assim, eu agora, como você sabe, como eu expliquei lá, eu fiz o meu nono ano, acabei mesmo agora. E agora vou fazer o 12º a partir de dia 21 deste mês. Já vou começar a escola para o 12º. Como eu não tive muita sorte a nível de turmas e sempre ser muito criticado por não ser aceito, eu acabei por desistir, como tinha falado, e agora é que ingressei e acabei o nono ano. Agora, depois de acabar este 12º, quero fazer um curso mesmo de segurança, que é durante 2 meses, penso, porque é algo que eu gosto. Por exemplo, se me perguntasse o que é que queres mesmo seguir, era fisiculturismo, mas aqui em Portugal, apesar de já ser mais falado, não tem muitos apoios, tem alguns sim, mas eu acho que a pessoa acaba por gastar mais do que ganhar. Então, a profissão que mais identifica é segurança. Ou a desporto, tudo relacionado a isso é algo que me fascina. Sempre fui uma pessoa que adorou tanto uma coisa como outra. Pedro, a caminho de seres uma pessoa, um homem completamente feliz? Completamente feliz nunca Mais ou sabemos, menos. não é? É um exagero da minha parte, mas Não, não, mais não. próximo de ser feliz? Eu sou sincero, eu acho que após fazer as cirurgias todas, eu posso dizer que sou 100% feliz. Muita gente se calhar dizia, não, ninguém é 100% feliz, mas eu vou dizer que sim, porque eu vou estar no meu corpo, finalmente. O que muita gente já está desde que nasceu, eu não, vou estar passado tantos anos.
então eu vou me sentir mais concretizado, mais feliz no mundo, sem dúvida alguma. Muito obrigado, Pedro. Obrigado por mais um gesto de coragem e também pelo exemplo que estás a dar a todos aqueles que sentem alguma necessidade dentro deste âmbito, que leva a que, tal como soubemos pelo Lourenço, tantos homens tenham famílias tendo necessidade de ser mulheres e tantas mulheres terem famílias e vivendo uma vida inteira pensando como homens e querendo ser homens. Muito obrigado, O que é Pedro. que eu desejo é que, o que é que eu desejo é que toda a gente seja ela mesma, que não tenha medo, que se assuma, porque não é vergonha nenhuma querer mudar, ser quem é. Quem gosta de nós vai nos aceitar tal como nós somos. Nós não temos que mudar por causa dos outros acharem que isto não é aceito, que não é bem. Temos que ser sempre nós mesmos e desde que nós tenhamos as pessoas que nos amam e nós amamos, é o que basta. O resto não interessa. Temos que viver na nossa pele, não é na pele dos outros.